Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você estiver ouvindo essa gravação, a minha oração é que essa palavra seja bênção para a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração de uma maneira muito especial. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. E partindo da palavra de Deus que está em João 17, 21, que é justamente a oração que Jesus faz, chamada oração sacerdotal, a sua última oração ao Pai antes da crucificação. E Jesus ora assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então aqui Jesus está orando por mim, por você. Naquele momento, antes da crucificação, ele estava orando, sim, pelos seus discípulos, mas estava orando por aqueles que ainda viriam a crer nele, no caso, eu e você. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu amo essa palavra. Essa é a palavra que sinaliza o fato de que a nossa unidade, a unidade do corpo de Cristo, é um dos sinais mais importantes para que as pessoas creiam na veracidade da palavra de Deus e na realidade de que Jesus é Senhor, Jesus é Rei e Ele é Rei sobre a sua igreja. E a minha pergunta hoje para você é: como está a sua vida relacional? Como está a sua vida de comunhão? Nós estamos vivendo se podemos dizer, uma pós-pandemia ou não, porque a pandemia ainda está aí, mas a verdade é que nós estamos hoje sofrendo o efeito de praticamente 2 anos de isolamento. Isso afetou a cada um de nós de uma maneira muito pungente. Cada um de nós sofreu a realidade de, pelo menos por alguns meses, e alguns até por mais tempo, ver-se completamente isolado, a parte de amigos, de irmãos, a parte da comunhão da igreja, ou mesmo aqueles que não frequentam a igreja, isolados fora do seu trabalho, da sua rotina. E a rotina de trabalho e a rotina da igreja propiciam a nós relacionamento, e relacionamento é algo essencial para a nossa saúde emocional, para a saúde do nosso cérebro. Quando nós nos relacionamos, é ativado em nós um hormônio chamado ocitocina, que é chamado hormônio da felicidade. Então, ficar sem relacionamento é extremamente prejudicial para a nossa saúde emocional e para o nosso cérebro. Então, eu percebo que todas as vezes que converso com alguém que está se relacionando no trabalho ou tem essa necessidade de relacionar-se mais constantemente com pessoas, eu percebo como as pessoas estão tendo dificuldade de se relacionar umas com as outras. E eu creio que por isso o Espírito Santo de Deus hoje quer falar conosco a respeito disso. Jesus falou aqui sobre unidade, né? Unidade a partir da realidade do amor. Quando a gente lê na Bíblia sobre o amor segundo a visão de Deus, estamos falando do amor ágape. O que é o amor ágape? É o mesmo amor que Deus tem por nós. É o amor incondicional. É o amor que não visa vantagem. É o amor sobrenatural que flui de Deus diretamente para a vida das outras pessoas. E a Bíblia nos fala que nos últimos dias o amor se esfriaria do coração de muitas pessoas. E nós somos chamados para andar na contramão dessa realidade, ou seja, enquanto o amor está se esfriando no coração dos outros, das outras pessoas, da maioria das pessoas, e de nós mesmos, né? Porque nós também fomos
impactados por essa realidade da pandemia, nós precisamos buscar sermos fonte de amor, uns na vida dos outros. E a melhor definição desse amor, eu queria estar em João 3,16, quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. É desse tipo de amor que estamos falando aqui. Esse amor é a cola, o link que une as pessoas. Esse amor é o amor de entrega, que fez com que Deus entregasse o seu único filho por amor a nós. E creio que muitas notícias que nós vemos nos jornais e que tantas vezes nos impactam, nos fazem até chorar, relacionado a assassinatos, morte e brigas, tudo isso poderia ser evitado se essa colinha, esse link do amor ágape estivesse mais presente nas nossas vidas e na vida das pessoas. Esse amor doação, esse amor entrega, sobre o qual também nós lemos em Coríntios 13, é o amor que não suspeita do mal. É esse amor que nós somos chamados a ter uns pelos outros. Mas como trazer esse entendimento sobre a importância e o quanto esse amor precisa ser concreto e prático na nossa vida? Como trazer isso para a nossa vida real, para que a gente possa, como a Bíblia diz, estar aperfeiçoados no amor? Em primeiro lugar, nós precisamos estar ligados à fonte desse amor. Nós lemos em 1 João 4, de 7 a 8, que Deus é amor. Então, para que possamos ser canais do amor de Deus, é óbvio, precisamos estar ligados a Deus. E como nos ligamos a Deus? Nos ligamos a Deus através da leitura da sua palavra, através da oração, através de práticas diárias que a gente chama de disciplinas espirituais e que são extremamente importantes para nos relacionarmos com Deus. Nos relacionarmos com Deus como nos relacionamos com uma pessoa, porque Deus é um Deus pessoal. Deus conhece você, Deus sabe a luta que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando hoje, e Ele quer se relacionar pessoalmente com você. Então, para que sejamos canais desse amor para as outras pessoas, precisamos estar ligados à fonte primária desse amor, que é o próprio Deus. Em segundo lugar, para que possamos estabelecer relacionamentos de amor, relacionamentos saudáveis, para que possamos até reaprender a nos relacionarmos, porque nós perdemos um pouco o traquejo, a prática dessa realidade, né? dessa realidade de relacionarmos uns com os outros. É muito importante nós agradarmos ao nosso próximo. E quando a gente fala de agradar as pessoas, em alguns momentos isso soa um pouco estranho, né? E parece até uma coisa que caiu um pouco de moda, agradar os outros, porque as pessoas estão muito autocentradas, muito preocupadas. Nós estamos em nos autoagradarmos, até porque a vida tem sido muito dura com todos nós. Então, é mais do que justo que nós cuidemos de nós mesmos, que a gente propicie a nós mesmos momentos agradáveis. Mas, se nós formos a Romanos 15, 1 e 2, a gente vai ler algo muito interessante. Uma fala do apóstolo Paulo, que diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Eu acho que aqui a gente tem uma chave que diz respeito a como estabelecermos relacionamentos. Então, em primeiro lugar, estamos ligados à fonte principal do amor, que é Deus. Em segundo lugar, agradarmos ao nosso próximo.
Quando falo agradar aqui, não estou falando de um agradar de bajulação. Não estou falando aqui de um agradar para obter vantagem, um agradar de toma lá da cá. Não. É o agradar baseado no amor ágape, que falei há pouco, que é o amor incondicional, o amor que não visa ganho próprio, o amor de entrega. Então, cada um de nós, Paulo nos aconselha, deve se preocupar em agradar o próximo para a edificação do próximo. Estamos vivendo tempos em que precisamos reaprender a ser atenciosos, gentis, cuidadosos uns com os outros, a pensarmos o que posso falar que vai ser para a edificação do meu amigo, do meu cônjuge, da minha filha, do meu filho, o que posso fazer para ser uma pessoa agradável. E aí, a gente vê que Paulo, ele liga esse agradar ao seu próximo com um objetivo, é agradar para edificá-lo. Se a gente pensa nessa palavra edificar, qual é a definição da palavra edificação? O que é uma edificação? Como que a gente vai estar edificando o nosso próximo? Como é que a gente vai estar pegando novamente esse manejo do que é se relacionar de uma maneira positiva? Edificar significa levantar uma construção a partir do solo, seguindo um plano por meio de superposição e combinação de materiais adequados. Vamos lá. Vou falar de novo, tá? Definição de edificação. Levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano, por meio de superposição e combinação de materiais adequados. Então, se nós queremos restaurar um relacionamento, voltarmos a nos relacionar com as pessoas, nós precisamos tentar absorver esse conceito do que é edificar, porque relacionar-se é edificar um relacionamento. Então, primeiro elemento, edificar. Para que a gente edifique, a gente precisa de um bom solo. Logo, a gente vai lembrar daquela passagem de Mateus 7, 24 e 27, que fala sobre a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. Se nós queremos edificar um bom relacionamento, precisamos de um bom solo. E a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 10, 4, que a rocha sobre a qual aquela casa de Mateus foi edificada, só lembrando um pouco da passagem de Mateus, que pode ser familiar para alguns, mas não para outros. Havia uma casa edificada sobre a rocha e outra casa edificada sobre a areia. Veio a tempestade que aconteceu, a casa edificada sobre a rocha, que obviamente deu mais trabalho, porque é mais difícil você edificar sobre uma rocha, ela permaneceu. E a casa edificada sobre a areia, ela não resistiu às ventanias, ela não resistiu às circunstâncias contrárias e ela caiu. A casa edificada sobre a rocha permaneceu. Se nós quisermos edificar bons relacionamentos, precisamos edificar nossos relacionamentos na rocha. E que rocha é essa? Aí sim nós vamos a 1 Coríntios 10, 4, em que o apóstolo Paulo fala sobre uma rocha espiritual, a igreja de Corinto. E ele diz que essa rocha seguiu os israelitas no momento da peregrinação no deserto. E Paulo afirma, a rocha era Cristo. Então, essa rocha sobre a qual precisamos edificar é Cristo. A base do nosso relacionamento não deve ser o interesse pessoal, não deve ser a nossa ligação comum a uma mesma instituição ou igreja, não deve ser uma liderança para a qual todos se voltam e a partir dessa liderança existe uma união. A partir dessa liderança, a igreja ou o relacionamento se estabelece. Não. A rocha, biblicamente falando,
é Jesus Cristo. É o relacionamento que cada um dos elementos tem com Jesus Cristo. É a unidade sobrenatural que só pode ser operada através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esses são relacionamentos sólidos. Então, hoje, se você está buscando restaurar um relacionamento, comece a orar, comece a buscar em Jesus, na pessoa de Jesus, essa restauração. Hoje, se você está começando um relacionamento, comece esse relacionamento construindo sobre a rocha, construindo sobre a palavra de Deus. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e que o procedimento de Jesus, os passos de Jesus com as pessoas, sejam um parâmetro para você se relacionar também com as outras pessoas. Porque a casa, o relacionamento edificado sobre a rocha, podem vir ventos, tempestades, e ele permanecerá. Em segundo lugar, uma edificação precisa seguir um planejamento. E a primeira coisa em um planejamento é a gente olhar qual é o propósito. Pensando em uma construção, o hospital ele é construído para atender pessoas enfermas. Uma escola é construída para promover a educação na vida das pessoas. E para que é edificado esse relacionamento? Qual é o propósito do relacionamento? Qual é o elemento básico que deve estar presente, seja na igreja, seja nos relacionamentos humanos em geral? A base e o propósito principal. O propósito principal é trazer glória a Deus. É agradarmos o coração de Deus. Quando nós agradamos uns aos outros, quando nós edificamos um relacionamento, o nosso objetivo deve ser agradar o coração de Deus, trazer glória a Deus. Ou seja, quando as pessoas olharem para a sua vida, olharem para o seu relacionamento, elas vão ver que num mundo em que impera o ódio, impera a discórdia, impera a falta de perdão, naquela família, naquele relacionamento, impera o amor. Naquele relacionamento, impera algo sobrenatural, algo que a gente não costuma ver em outras realidades. Por quê? Porque o amor de Cristo, porque a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus tem a primazia naquele relacionamento. Terceiro elemento, uma edificação é feita através da superposição de materiais adequados. Relacionamentos são construídos por superposição de materiais adequados. É como se a gente estivesse construindo, eu não entendo nada de engenharia civil, mas pensando num muro, né? Trazendo para um exemplo assim bem básico, quando a gente vai construir um muro, é tijolinho por tijolinho, é uma superposição de elementos. Então é algo que é feito, em primeiro lugar, com cuidado, aqueles elementos precisam ser colocados de maneira adequada. Então a construção de um relacionamento exige de nós cuidado, exige também tempo. Precisamos dedicar tempo aos relacionamentos. O nosso tempo tem sido consumido por tantas outras coisas, né? A gente tem um aparelhinho, que é esse aqui, que consome tanto do nosso tempo, né? Quantas vezes a gente deixa de parar para conversar com os nossos familiares, com pessoas que amamos, pessoas que até não vemos há muito tempo, ou mesmo a poeira do tempo levou aquele relacionamento, a gente não tem tempo para isso, mas a gente tem tempo para ficar grudado no celular. E olha, não estou falando para você não, estou falando para mim mesma. Isso é uma realidade, mas se nós queremos fazer uma sobreposição adequada de elementos para edificar um relacionamento, nós precisamos dedicar tempo a este relacionamento. E nós pensamos em Jesus, o quanto ele dedicou de tempo no seu relacionamento com os discípulos. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai.
E algo que fazia parte da vontade de Deus para Jesus era gastar tempo com os discípulos. Jesus sabia equilibrar perfeitamente bem o tempo dele com Deus, né, como a gente falou inicialmente, a fonte primária do amor, e tempo para se relacionar com os seus discípulos, para ensiná-los, para ter refeições junto com eles, para visitar pessoas, né? Como visitou a casa de Zaqueu, como visitava a casa de Marta, Maria e Lázaro. E esse era Jesus, uma pessoa de relacionamentos, uma pessoa que investia tempo em relacionamentos. E como discípulos dele, que pela graça a gente possa conseguir ou voltar a conseguir fazer isso, porque é essencial para a nossa saúde emocional e para a saúde emocional das pessoas que nos cercam. E para finalizar, quais são os materiais adequados? Porque a gente vê aqui na definição de edificação que para uma boa edificação é preciso que os materiais usados sejam materiais apropriados. E aqui eu vou lá para 1 Coríntios 13, o último verso 13, quando se fala justamente sobre amor. E nós vamos ler o seguinte. 1 Coríntios 13, já virou música, né? Música muito bonita, ainda que eu falasse a língua dos anjos. E lá no final de 1 Coríntios 13, a gente lê assim, a partir do 12, para ficar mais claro. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, no caso, o amor. Então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Aí vem os elementos importantes para a nossa edificação. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, se nós queremos construir, reconstruir, voltar a construir relacionamentos sólidos, se queremos ser canal de edificação na vida dos nossos irmãos, o material que precisamos usar é um material resistente. É um material, como nós lemos aqui, que permanece. A fé, a esperança e o amor são elementos que resistem o teste do tempo. E uma boa edificação precisa resistir o teste do tempo. Então, a nossa fé em Deus, a fé é dom de Deus, precisamos sempre buscar, Senhor, renova a minha fé. Quantas vezes, ao longo desses últimos 2 anos, a nossa fé foi balançada por tantas circunstâncias adversas, perdas, entes queridos que se foram, ou entes queridos que adoeceram, mas nós somos gratos a Deus, porque se nós pedimos a Ele, Senhor, me dá mais fé, Ele como Pai, Ele quer nos dar coisas boas, Ele vai nos dar mais fé. E vamos poder usar esse elemento para manter os nossos relacionamentos vivos. Em segundo lugar, a esperança, a confiança nas promessas de Deus, a confiança de que o que está nesse livro, que são promessas de Deus para nós, são promessas que se cumprirão. Quando Deus diz, estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, essa é uma promessa na qual a gente pode crer. Até o último dia da nossa vida, Deus estará conosco. Então, esperarmos e confiarmos nas promessas de Deus é um material sólido que nós podemos usar na nossa edificação. E por último, e aqui fechando essa meditação, o amor. E aí a gente volta lá para o início. Quem é a fonte desse amor? O próprio Deus. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você e eu espero que hoje, após ouvir essa meditação, você se sinta motivado pelo Espírito Santo de Deus a ser um canal de edificação na vida de outras pessoas.
buscar restaurar relacionamentos, buscar estabelecer relacionamentos com cuidado, com zelo, porque essa foi a última oração do nosso Senhor antes de ser crucificado, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Que a gente possa buscar isso e que, pela graça de Deus, a gente possa alcançar essa realidade na nossa vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.